com esta publicação, que novo António Jacinto vai ficar para a história da literatura angolana? Isto é, o que é que vai mudar na percepção pública dele? Havia a ideia de que ele tinha uma obra importante, mas relativamente pequena. Agora vemos que essa obra não é pequena, que é uma obra grande. Que era uma obra pouco diversificada, e agora vemos que é uma obra muito diversificada. Que era uma obra, assim, talvez um bocadinho intuitiva, e agora vemos que não, que é uma obra refletida, pensada. Muito pensado. Sim. E então o que é que vai ficar para a história, na tua opinião? Com os documentos que eu consegui aqui reunir, não é? E os contos infantis, por exemplo, quer dizer, se há alguns poemas que poderiam e andaram nos livros escolares, estes contos infantis, eu quero ver se consigo arranjar um editor que separadamente os publique, independentemente de fazerem parte do corpus da obra. Com as correspondências, com a correspondência é um outro António Jacinto, e depois com a longa entrevista ao Michel Laban, que hoje é inencontrável, os volumes estão todos esgotados, não há nem em alfarrabistas. As entrevistas que lhe foram feitas em Cabinda, ainda, portanto, entre o 25 de Abril e os primeiros dias do acordo de cessar-fogo entre o exército português e o MPLA. Vão dar um outro António Jacinto que estava, enfim, era a figura pública, mas numa espécie de oralidade, não é? Depois também, com os prefácios que ele escreve para várias obras as abscissas e coordenadas e a cultura de massas e a cultura erudita, mostram um Jacinto, para além de trazerem a obsessão do Jacinto pela educação, pelo extermínio do analfabetismo. O Jacinto político e o homem de ação, nas cartas que ele escreve, em toda a correspondência, é isso que lá está. Porque enquanto os poemas eram publicados onde se podia publicar, e lá ficavam no jornal ou na revista, que era sempre de pequenas tiragens e de vida efêmera, a maior parte das publicações, dá um António Jacinto muito mais abrangente e as coisas vão-se iluminando umas às outras e em termos de a poesia remete depois para é um propósito para um fim que está mais explícito depois nas correspondências ou em alguns contos, por exemplo. E a coerência de um pensamento. E uma outra coisa, se vocês não se importam, isto, nenhum académico, mas eu, como sou poeta e estudei agronomia, graças a Deus, não estudei literatura. Olha aqui. Desculpa lá.
Há uma inocência em António Jacinto que me comove. A inocência inolvidável da infância, essa desmesurada atenção à vida e ao mundo que a criança inventa e cria desde o seu mais íntimo fulgor para uma dádiva em estado absoluto de aglutinadora consciência, capaz de se rebelar e criar de raiz um vento benfazejo de universalíssima felicidade humana. Só uma criança tem o mais absoluto e implacável sentido da justiça e da liberdade irrestrita, inconspurcável. António Jacinto é essa criança interminável e atenta, implacável e dadivosa, como um sol erguendo-se do longo alto ou do circalunga, acalentando a humanidade inteira, sem guetos de espécie absolutamente alguma, menos ainda guetos devidos à cor da pele, ao credo professado ou à escala social. É esse António Jacinto que aqui está, nesta possível obra reunida que o leitor tem agora nas suas mãos. Ora bem, é que, com tudo quanto o António Jacinto passou de todas as privações de liberdade, deportações, não há ódio em toda a obra do António Jacinto. Há uma comunhão para a humanidade, e isto deveria ser uma espécie de Bíblia para os idiotas dos políticos que nós temos vindo a ter que aturar em todo o planeta Terra, infelizmente, porque não há apenas o ser humano. E é talvez essa preocupação do António Jacinto de exterminar todas as misérias humanas, o que aqui talvez mais sobressaia, assim, numa leitura mais longa, né? Porque depois a qualidade de facsímile, de facto, tem que se ir lendo o processo devagarinho, né? Está para aqui, há aqui coisas que são absolutamente inacreditáveis. As razões porque é que vão presos e com manifestações a pedirem fuzilamento para o António Jacinto, o Andino Vieira e o António Cardoso. Mas é sobretudo a grandeza humana do António Jacinto, talvez aqui sobressaia mais. E a história de Angola, quer dizer, a história de Angola está aqui. Não está em nenhum livro de história, que nem existem sequer. E não é o livro de história de Angola, do Alberto Oliveira Pinto, que trabalha, que fala deste fazer uma nação, lutar para a criação de um país livre, soberano, para todos, de todos para todos, que o António Jacinto está a ser traído e muitos outros, a isso também nós estamos. Não é mentira nenhuma, infelizmente. Algum contacto já não? Então, lá está muito mal. O Ministério da Cultura não tem dinheiro. Não tem 4.000 euros para fazer uma edição de 400 exemplares. Tinham não sei quantos milhões para fazer bandeiras. Parece que agora também esses milhões... Agora para os 50 anos da independência, não é? Bom, assim,
Dizem, não, Zé, não, a embaixada quer fazer uma edição. Ok, pronto, tudo bem. Agora é com eles. Qual é a embaixada? A embaixada de Lisboa? De Angola. Aqui em Lisboa. Vamos lá ver. Que eu já assinei exemplares para o Presidente da República, para o Presidente da Assembleia Nacional, para os chefes de Estado-Maiores Generais, inclusive para o Ministro da Cultura e para o Ministro das Relações Exteriores e para a Vice-Presidente do MPLA, já autografei os livros. Provavelmente já chegaram a Luanda. Agora não sei se eles se comoverão, não é? Se ficaram assim um bocado envergonhados e dirão: Tchelelé, é melhor a gente arranjar aí um combo e dar para o gajo fazer lá esse mapa. Não sei. Para depois das lutas do António Jacinto, e ele até foi ministro, acontecer o que está a acontecer agora em Angola. E aconteceu antes deste presidente. O outro tinha ainda alguns cuidados com a cultura. Primeiro porque era um grande guitarrista e tinha uma voz fabulosa no conjunto Unzágio. Este aqui é um homem que tem muitos ódios, ao que parece. Pelo menos o outro lia todos os livros que a União dos Escritores publicava e a União dos Escritores estava, que é a primeira associação criada no pós-independência. A independência foi a 11 de novembro, a 10 de dezembro é constituída a União dos Escritores Angolanos. Está há anos sem receber nem sequer uma associação de utilidade pública. Não é? Deixou de ser editora em 75, 76 até 80. Quer dizer, qualquer autor angolano tinha logo uma primeira edição, no mínimo 10 mil exemplares. Para lá. Hoje, quando há um livro feito lá, tem 100 exemplares. Quando tem. A União dos Escritores não publica nada, não tem dinheiro para pagar aos funcionários. Subsídios que a Sonangol dava para os livros deixaram de existir. Então aquilo está assim. Estou eu, ou melhor, mais do que eu, o Andino, o Arnaldo Santos, os mais velhinhos, né, a tentar ver se a União dos Escritores não é fechada. Não. Infelizmente a cultura está mal em todo o lado. Os do apartheid da África do Sul. Todos. Trump, esse não se sabe de onde é que veio, deve ter caído de paraquedas lá. Da Alemanha nazi. Alemanha nazi.